Olá, a gente está começando mais um vídeo do Economia é Fácil. É o nosso vídeo número 2 do nosso canal, sempre tentando traduzir para uma linguagem dos trabalhadores, uma linguagem acessível, né, o principal destaque do noticiário econômico do Brasil e do mundo. Tentando trazer para a nossa realidade as implicações que nos afetam. O tema do segundo vídeo, novamente, é a reforma da Previdência. Nós vamos falar agora, mais precisamente, do aspecto que é do regime de capitalização, que é um dos itens da reforma da Previdência, talvez o item que menos chama a atenção, né? Porque a grande imprensa vem dando destaque a um conjunto de aspectos, principalmente, né, a elevação do valor das alíquotas de contribuição dos trabalhadores, como também a criação da idade mínima, de 65 anos para homem, 62 para mulher, o fim da paridade do benefício de prestação continuada com o salário mínimo, né, o aumento do tempo de contribuição mínimo de 40 anos para você conseguir atingir o teto do valor das aposentadorias e um outro aspecto. O regime de capitalização, para quem não sabe, é o regime similar adotado no Chile, né? Então a reforma da Previdência de Bolsonaro e Guedes quer desconstitucionalizar a reforma da Previdência, quer tirar quer tirar itens da Constituição e fazer com que em lei ordinária. E um dos itens que eles pretendem colocar por lei ordinária é que as futuras gerações passem a deixar de ser o sistema atual, que é um sistema de solidariedade, tá, para um regime de capitalização individual. O sistema de solidariedade atualmente é o sistema na qual os ativos, os trabalhadores na ativa, com suas contribuições, geram a aposentadoria dos trabalhadores atualmente inativos, atualmente aposentados, né? E os trabalhadores com maiores salários ajudam aqueles trabalhadores com menores salários na sua aposentadoria, né? Então, por isso é chamado de sistema solidário, porque as várias partes vão ajudando umas às outras. No modelo de capitalização individual, o trabalhador, durante seu período na ativa, ele vai contribuindo, ele contribui, tá? Por uma poupança individual, uma conta dele, que uma instituição financeira vai fazer operações financeiras para remunerando essa poupança, e quando esse trabalhador se aposentar, ele vai receber isso. Vocês já imaginam que o trabalhador que tem menor salário, ele vai ter dificuldade de contribuir e de se financiar. Mas mais do que isso, né? O sistema que está sendo vendido pela equipe econômica do Paulo Guedes e Bolsonaro acha que o sistema é maravilhoso, né? Nós vamos provar por um outro aspecto que não, né? A OIT, Organização Internacional do Trabalho, soltou recentemente, essa semana, um estudo que se chama Revertendo as Privatizações da Previdência, reconstruindo o sistema público na Europa Oriental e América Latina. Revertendo as privatizações da Previdência, reconstruindo os sistemas públicos na Europa Oriental e América Latina, né? O estudo depõe contra a proposta da equipe econômica, contra o modelo de capitalização que o governo pretende implementar. De acordo com a OIT, entre 1981 a 2014, 30 países privatizaram total ou parcialmente seus sistemas de previdência social, sendo 14 na América Latina. Vale lembrar que o sistema de solidariedade é o sistema usual do mundo todo, mesmo nos Estados Unidos, pátria do liberalismo, pátria das privatizações. Não, o sistema predominantemente é o sistema público, de seguridade social pública, mesmo que algumas categorias de trabalhadores tenham fundo de pensão por categoria ou por empresa. Mas existe um sistema universal que é solidário, que é público.
Entre 1981 e 2014, 30 países privatizaram, total ou parcialmente, 14 na América Latina. A América Latina passou por um vendaval neoliberal. A primeira experiência foi lá no Chile ainda, durante a ditadura Pinochet, e depois, já no final dos anos 80 e início dos anos 90, ao longo da década de 90, houve um processo de privatização total ou parcial das suas previdências sociais. Agora, houve uma reversão desses, pelo menos 18 deles, né, portanto a maioria dos 30, especialmente durante a crise financeira de 2008, reverteram total ou parcialmente a privatização da Previdência. Foram elas a Venezuela em 2000, o Equador em 2002, Nicarágua em 2005, Bulgária em 2007, Argentina em 2008, Eslováquia em 2008, Bolívia em 2009, Hungria em 2010, Polônia em 2011, Rússia em 2012. Esses são os que mais reverteram. Tá? O estudo mostrou que os sistemas de capitalização eles têm problema de insolvência, principalmente em períodos de crise financeira do país. Então, o Estado precisou socorrer o sistema de previdência. No caso chileno, houve um processo de socorro, tá? Mas não houve uma reversão. Mas em todos esses países houve reversão, certo? O exemplo foi dado aí da Venezuela. Pode dizer, a Venezuela não é exemplo, mas a Argentina foi. A Argentina houve um grande processo de socorro público e a Previdência Social foi reestatizada, tá? Na tentativa, inclusive, de salvar as aposentadorias que estavam em risco. E todos os outros exemplos. Por exemplo, a gente não pode... que Polônia, que o presidente Bolsonaro disse que tem afinidades intelectuais, ideológicas, é um exemplo. A Bolívia, que a imprensa sumiu da imprensa, né? Mas é o país hoje na América do Sul que mais cresce, né? Só ano passado que cresceu um pouco menos que o Peru, mas é o país que mais vem crescendo nos últimos 3, 4 anos. Então são exemplos. O estudo mostrou também que o sistema de capitalização aumentou a desigualdade de gênero e de renda. É evidente, porque ele não permite a solidariedade entre as partes, né? Então, como os trabalhadores de faixa de menor renda e as mulheres, né, têm menores salários, elas poupam, né, elas contribuem menos para a sua conta de capitalização de aposentadoria e logo, quando forem se aposentar, elas vão receber menos, vão receber pouco. Então, você mantém ou mesmo aumenta a desigualdade de gênero e de renda. Outra coisa, rendimentos e valores das aposentadorias são baixos. Tá? O caso chileno, inclusive, é sintomático, né? Que boa parte dos chilenos, praticamente 2/3 dos chilenos recebem menos que o seu salário quando trabalhavam, né? Quando estavam na ativa, e 40% deles recebem menos que o salário mínimo, inclusive menos que R$400. Tá? Então, o Chile, inclusive, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, apontou uma verdadeira epidemia de suicídios. E, basicamente, estão acontecendo na população de terceira idade, a população que está na faixa etária de aposentadoria. O provável motivo é por não estão conseguindo se sustentar, né? Então, infelizmente, eles acabam optando pelo suicídio. Outro aspecto negativo apontado pelos modelos de privatização é que quem se beneficiou com as poupanças dos trabalhadores e trabalhadoras foi o sistema financeiro. Porque você, quando cria a conta de aposentadoria, essa conta de capitalização, ela é administrada por uma instituição financeira, um banco, ou no caso chileno, chamam de administradora de fundos de aposentadoria, né, que é uma instituição financeira. Então, eles têm taxas de administração, que eles cobram em cima da... Então, já comem uma parte da aposentadoria e utilizam essa conta para fazer operações financeiras que são vantajosas para eles. Tá? Os técnicos da OIT constataram a importância de reforçar o seguro social público associado a regimes solidários não contributivos. Tá? Então é importante
o seguro social num formato solidário. Essa pesquisa converge com uma outra, também divulgada na mesma data, que é a General Survive 2019, onde a OIT constatou que mais da metade da população mundial não tem acesso a cuidados essenciais de saúde. Lembrando que saúde é parte do sistema de seguridade social, inclusive segundo a Constituição Brasileira de 1988. Tá? Lembrando que antes havia o INAMPS, que também era um sistema que o trabalhador contribuía, né, descontado do salário dele. Depois houve o advento do SUS, Sistema Único de Saúde, que ele é financiado por todas as partes, né, inclusive pelos impostos, não só pela contribuição descontada de empregados e empregadores. E outra questão da pesquisa é que apenas 29% tem cobertura abrangente de Seguridade Social. Como eu disse, Seguridade Social, que é um sistema que envolve a proteção ao trabalho, o seguro social, além e a saúde e previdência. Né? Seguro social, lembrando, seguro-desemprego, licença maternidade, licença paternidade, né? Seguro saúde, né? Quando a pessoa está de acidentes pessoais ou com doença, fica encostado pelo INSS. Né? A cobertura no mundo é de apenas 29%, menos de 1/3 da população mundial. O estudo, é importante colocar que é um estudo muito abrangente, ele envolveu mais de 100 países. Né? Um outro dado desse estudo é que apenas 68% das pessoas em idade de aposentadoria receberam alguma forma de pensão. Tá? 68%. E em muitos países de baixa renda, que é mais ou menos o caso brasileiro, que é de média para baixa renda, né? Os países subdesenvolvidos, os países do terceiro mundo, são os países de baixa renda, esse percentual cai para apenas 20% da população em idade de aposentadoria recebe alguma forma de pensão. Né? Em levantamento anterior à OIT, Organização Internacional do Trabalho, mostrou que mais da metade dos trabalhadores da América Latina não contribui para um sistema de seguridade social. Vale lembrar que o principal problema das previdências públicas no mundo não é critérios para se aposentar, criar critérios mais rígidos ou aumentar a alíquota ou o tempo para contribuir. O problema é justamente que os trabalhadores não estão contribuindo para o sistema de seguridade social, principalmente porque eles não são trabalhadores formais, então eles não têm contra-cheque e o empregador não desconta, acaba não descontando no contra-cheque ou mesmo a parte dele dando a contrapartida. Então, o problema das previdências sociais no mundo, quando não é um problema contábil, porque interessa muito a privatização das previdências, na verdade é um problema de contribuição, porque as pessoas não, apesar de trabalhar, elas não estão sendo descontadas no salário porque elas não são trabalhadores formais. Então, a Seguridade, né, o sistema de seguridade social, pelo menos a metade dos trabalhadores na América Latina não contribuem para o sistema de seguridade social. Curiosamente, não é onde a reforma da Previdência de Bolsonaro, Guedes, vai atuar, certo? Na questão da informalidade. E mais, a reforma da Previdência, trabalhista de Temer, feita em 2016, 2017, não ampliou a formalização, muito pelo contrário, ampliou o número de trabalhadores informais e aumentou o desemprego. Então, o desemprego e a informalidade, além da desoneração por parte das empresas e a inadimplência das empresas, a sonegação, fazem com que o sistema de previdência tenha problemas de financiamento, certo? É preciso atacar essa questão, e de fato é essa questão que afeta a previdência social. Quando afeta, certo? E curiosamente, a privatização da previdência não atua sobre esse problema. Então, é uma solução que não resolve. É isso. Dúvidas, críticas e sugestões, envie um e-mail para economiaefácil@gmail.com, economiaefácil
tudo junto sem acento, @gmail.com. Um forte abraço, até o próximo vídeo.